Capítulo 1006, Lotus desabrochando a cada passo. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Cultivar livremente. Isso é bom, muito bom. Eu escolhi um totem, então vou ter que me concentrar em percebê-lo. Se eu puder me isolar por um ano ou mais antes de retornar aos 18 infernos de chamas, poderei ir ainda mais fundo. E quanto mais fundo eu for, mais benefícios haverá. Está certo. Quando eu estava no Palácio Oração da Fênix, tive a chance de meditar sobre um totem, mas isso durou apenas alguns dias. A qualidade desses totens também é muito maior do que os que eu vi. Como um mensageiro de manto preto disse que eles poderiam livremente cultivar como quisessem e decidir como organizar seu próprio tempo, todos os discípulos júniores estavam extremamente excitados. Entrar em reclusão por um ano? Sim, continue sonhando. A razão pela qual os totens permitem que as pessoas percebam as leis dentro deles é que eles têm fragmentos de leis condensados dentro deles. Esses totens são essencialmente uma espécie de formação de matriz. Somente alguém com uma compreensão extremamente profunda das leis pode esculpi-los e reunir as verdades do Dao Celestial dentro deles. Contanto que você toque sua mente neles, você será capaz de absorver lentamente os fragmentos de lei. Mas enquanto isso continua, cada vez menos fragmentos de leis ficarão lá dentro, o efeito se tornará cada vez pior. Uma vez que restam cerca de 70% dos fragmentos de leis, você normalmente tem que parar de treinar e deixar os totens se recuperarem e recolher mais fragmentos de leis antes de poder usá-los novamente. Caso contrário, porque você acha que apenas um único discípulo era capaz de escolher um totem e ninguém mais pode escolhê-lo junto. Alguns discípulos no reino da transformação divina que já participaram do julgamento de fundação da Fênix Ancestral várias vezes disseram. Eles imediatamente quebraram os sonhos dos discípulos júniores. Esta também foi a primeira vez que os discípulos júniores ouviram falar de tal coisa. Mas, enquanto pensavam nisso, fazia muito mais sentido. Não é de admirar que o julgamento de fundação da Fênix Ancestral só fosse realizado uma vez a cada 4 anos. Obviamente, isso dava tempo aos totens para condensar os fragmentos de leis. Caso contrário, o clã da Fênix Ancestral teria feito pleno uso de seus recursos e enviado novos discípulos para a estrela espiritual flamejante todos os anos. Quanto à razão pela qual um totem era atribuída a apenas uma pessoa, isso acontecia porque os fragmentos de leis dentro deles eram difíceis de dividir. Se não fosse por isso, várias pessoas poderiam meditar em um totem juntas, ou poderiam até revezar. Vamos meditar nos totens primeiro e absorver alguns fragmentos de leis antes de voltarmos para os 18 infernos de chamas. Um discípulo sugeriu. Isso parece uma boa ideia. Nós podemos ir aos 18 infernos de chamas sempre que quisermos, mas os fragmentos de leis dentro dos totens são limitados. Temos que fazer uso total deles. Todos os discípulos voaram para a torre de totens, incluindo Li Ming. Na torre de totens, todos os totens já foram separadas e seladas em diferentes espaços pelo mensageiro de manto preto, de acordo com o que ele anotou no pergaminho de jade. Cada espaço correspondia a um totem, cada um com um discípulo atribuído a ele. Claro, Li Ming era uma exceção. Seu espaço tinha 4 pedras do caos. Eles eram a pedra do caos do Yin Yang, a pedra do caos universo espacial, a pedra do caos dos anos infindáveis, e a pedra do caos dos 5 elementos. As 4 pedras do caos flutuavam no ar, suspensas em volta de Li Ming. Seu redor brilhava vagamente com uma luz estelar. O lugar onde Li Ming estava agora parecia estar em algum lugar no vazio universo ilimitado. Sem som ao seu redor, e uma extensão infinita de espaço se estendendo além do que seus olhos podiam ver, era extremamente fácil ajustar seu estado mental para paz e serenidade neste ambiente. Ele era capaz de investir sinceramente sua mente na meditação das leis. Li Ming separou uma parte do seu sentido divino e o tocou na pedra do caos dos 5 elementos. O espírito de batalha Ongmeng tremia fracamente no mar espiritual de Li Ming. Uma aura ilimitada e simples que se originou do mais antigo dos tempos atingiu imediatamente a mente de Li Ming. Quando Li Ming estava escolhendo as pedras do caos, ele já as percebeu em um grau preliminar.
Ele era capaz de sentir vagamente os conceitos dentro das pedras do caos, algo que nem mesmo uma potência do reino da transformação divina poderia compreender, e ele ganhou muitos benefícios no processo. Contudo, esse ainda não era o limite de Li Ming. Se ele não estivesse pressionado pelo tempo e se ele também não tivesse que se preocupar com a presença de Xiao Shaobai, Li Ming teria sido capaz de perceber ainda mais coisas. Li Ming respirou fundo e afundou sua mente na pedra do caos. Em seu mar espiritual, o espírito de batalha em forma de lança começou a brilhar com um brilho prata acinzentado. Um lótus vermelho começou a florescer atrás de Li Ming. Intenção marcial imperador primordial, espaço Ongmen. Nesse momento, Li Ming envolveu completamente as 4 pedras do caos ao redor dele com o espaço da Ongmen. Um leve traço da energia Ongmen elementar surgiu, ecoando pelo espaço. Era como uma leve névoa que lentamente envolvia as pedras do caos. O espaço Ongmen era o estado caótico que existia antes da formação do universo. E essas pedras do caos foram formadas no começo do universo e foram esculpidas com as mudanças da energia da origem do universo. Ambos se complementavam. Embora Li Ming não pudesse reproduzir totalmente o caos que existia antes do universo se formar, ele ainda podia confiar no espaço Ongmen para estimular os mistérios dentro das pedras do caos. Isso era como despertar as antigas lembranças adormecidas dentro delas. Sob o efeito acelerador da energia Ongmen elementar, os traços sobre as pedras do caos pareciam ganhar vida. Fragmentos de leis transbordaram lentamente de dentro deles, caindo na mente de Li Ming e sendo gravados em sua consciência. Os fragmentos de leis contidos nas pedras do caos eram muito mais ricos do que os nos totens. Uma das razões era que as pedras do caos eram originalmente de uma qualidade muito maior do que os totens. Mesmo o selo real celestial de 100 pés não poderia se comparar com as pedras do caos. Outra razão foi que poucos artistas marciais escolheram as pedras do caos, e era difícil para eles percebê-las. Era difícil para eles terem a menor compreensão delas. Mesmo que uma potência do reino Lorde Divino meditasse sobre elas por um longo tempo, eles ainda não seriam capazes de perceber muitos dos mistérios dentro delas. Assim, os fragmentos de leis que eles absorveram também eram extremamente limitados. Após ser acumulados por tantos anos, os fragmentos de leis dentro de cada pedra do caos estavam em um estado quase saturado. Li Ming foi capaz de usar a intenção marcial primordial para extraí-los livremente. Atualmente, a percepção de Li Ming estava no pico dos mais altos escalões de todos os gênios do reino dos deuses. Além disso, com o apoio de seu bracelete artefato santo, a velocidade de compreensão das leis do caos de Li Ming poderia ser considerada astronômica. Li Ming entrou inconscientemente no estado da intenção marcial etérea. Ele esqueceu a passagem do tempo, esqueceu a existência e até se esqueceu de si mesmo, cultivando era como se o tempo não existisse. Em um piscar de olhos, 3 meses se passaram. Na estrela espiritual flamejante, todos os discípulos estavam treinando diligentemente. Alguns discípulos até saíram da torre de totens depois de apenas 2 meses. Isso porque havia fragmentos de leis insuficientes nos totens para que continuassem a percebê-los. Se continuassem, a velocidade deles seria extremamente lenta. Assim, eles entraram nos 18 infernos de chamas e resistiram ao batismo do poder do fogo lá, temperando lentamente suas aprendizagens. Embora o treinamento dentro dos 18 infernos de chamas fosse pior do que o treinamento dentro da torre de totens, ainda era uma parte importante e indispensável. Os 18 infernos de chamas se concentravam na prática enquanto a torre de totens se concentrava na teoria. Ambos se complementavam. No 3º mês, muitos discípulos talentosos, como Wu Yangguang, Zhou Fei e alguns dos discípulos sêniores mais incríveis, deixaram a torre de totens e entraram nos 18 infernos de chamas. Isso refletia a quantidade de benefícios dentro dos totens. Quanto maior o totem, mais fragmentos da lei se condensavam. Por exemplo, o Dao Celestial Extremo e o Céu Flamejante de 90 pés tinham mais fragmentos de leis dentro deles do que os totens comuns. Isso também significava que o tempo que um artista marcial poderia meditar sobre eles era mais longo.
Essa foi a razão pela qual o Yang Guangzhou e outros discípulos talentosos puderam durar 3 meses antes de terem que sair. Todos obtiveram grandes benefícios com esse julgamento de fundação. No mesmo dia em que eles deixaram a reclusão e entraram nos 18 infernos de chamas, eles foram capazes de mergulhar 9.900 milhas de profundidade do segundo nível, quase avançando para o terceiro nível. E antes, 5.000 milhas do segundo nível era o limite para eles. No entanto, antes que pudessem desfrutar de sua felicidade por muito tempo, eles sofreram um tremendo golpe. O Xiao Shaobai, o mais talentoso discípulo júnior do Palácio Oração da Fênix, finalmente saiu da reclusão após 3 meses e chegou ao terceiro nível dos infernos de chamas em uma única tentativa. Ele chegou a 3.000 milhas do terceiro nível e cultivou lá por um dia inteiro antes de exaurir sua verdadeira essência. Isso fez com que todos os outros discípulos júniores se sentissem fracos e frustrados. Eles acharam que conseguiram alcançá-lo um pouco, mas não esperavam que a distância entre eles crescesse ainda mais. No entanto, não era possível fazer nada quanto a isso. Xiao Shaobai era originalmente o discípulo júnior número 1 do Palácio Oração da Fênix e o céu flamejante de 90 pés que ele escolheu era inferior apenas ao selo real celestial de 100 pés. Com tal vantagem, como poderia sua velocidade de progresso ser comparada com a dos outros discípulos? Depois de perceber o selo real celestial de 100 pés por meio ano, Yan Yuer finalmente deixou a reclusão. Quando saiu, ela parecia ser uma pessoa completamente diferente. Suas roupas azuis tremulavam ao vento e, a cada passo que dava no ar, lotos azuis desabrochavam sob seus pés. Os lotos azuis eram formados por pura energia de origem do atributo fogo. Depois que essas réplicas realistas apareceram no céu, elas não desapareceram por muito tempo. Este foi um tipo de fenômeno chamado lotos desabrochando a cada passo. Se um artista marcial fosse capaz de compreender o terceiro nível das leis do fogo, o conceito de criação, até o pico da perfeição, e se eles pudessem reunir um grande destino em si mesmos, então eles seriam capazes de compreender o domínio de Lotus Azul. Mas, o Lotus desabrochando a cada passo estava na verdade em um nível acima do domínio de Lotus Azul. Isso significava que ela havia se fundido completamente com a energia de origem do atributo fogo ao seu redor. Ela alcançou um limite no qual seu corpo era capaz de mover as leis por si mesmo. Cada movimento que ela fazia, cada palavra que ela dizia era capaz de ressoar com as leis do mundo e a energia de origem ao seu redor. Quando Xiao Shaobai viu Yan Yuer novamente, ele sabia que a diferença entre eles aumentou ainda mais, a ponto de ser impossível alcançá-la. Para um gênio, a orgulhosa arrogância em seus corações era um aspecto vital deles mesmos. Eles poderiam perder todo o resto além de sua natureza arrogante, porque se fizessem isso, eles também perderiam a coragem de perseguir as pegadas dos outros. Mas Xiao Shaobai não teve escolha a não ser admitir uma verdade, e isso era que havia pouca esperança de que ele conseguisse superar a sombra de Yan Yuer. O Lotus desabrochando a cada passo era algo que existia quase apenas em lendas. Muitos dos anciãos presentes, incluindo Sun Baixing e Shun Jian, nunca haviam testemunhado o Lotus desabrochando a cada passo antes. Mas agora esse fenômeno havia realmente se manifestado dentro do corpo de uma jovem na 7ª etapa da destruição da vida. Isso era simplesmente inacreditável. Eu nunca pensei que isso fosse possível, que eu fosse capaz de testemunhar o Lotus desabrochando a cada passo. Essa jovem é simplesmente um monstro. Se eu tivesse que perder para tal prodígio, então, isso só poderia ser o destino concedido a mim. Sun Baixing balançou a cabeça ironicamente e sorriu forçosamente. Não importa como ele tenha calculado, ele nunca teria pensado que o Palácio Encantador de Fênix iria realmente produzir tal talento monstruoso com uma linhagem perfeita da Fênix ancestral. Este tipo de linhagem não aparecia com facilmente nem mesmo nos 3 grandes clãs familiares. Além disso, mesmo aqueles com a linhagem perfeita da Fênix ancestral podem não ser capazes de compreender o Lotus desabrochando a cada passo. Yan Yuer originalmente já era amada pelos céus para começar. E com sua linhagem perfeita da Fênix ancestral, perfeitamente complementada em perceber o selo real celestial de 100 pés.
Enquanto ela não perecesse no futuro, ela se tornaria uma existência que não será inferior a um mestre do palácio.